muito bom dia! Olha aí, acordamos com tudo hoje, hein? Depois de uma aula maravilhosa lá na Escola Atos, essa escola do Espírito, ministrei lá sobre cura, depois sobre oração. Cheguei em casa, foi até difícil dormir porque a presença de Deus é viva e real, sempre é. Mas quando a gente se coloca disponível para receber mais dele, ele se faz presente, porque sabemos onde o Espírito do Senhor está, nesse lugar há liberdade. Então, quando nós reconhecemos a sua presença, valorizamos a sua presença, nós podemos experimentar dessa liberdade no Espírito, que é uma realidade para mim e para a sua vida todos os dias, amém? Então, vamos começar aí já em oração. Feche seus olhos se você puder e vamos juntos. Senhor, conceda-nos espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento teu, iluminando os olhos do nosso coração para que saibamos qual a esperança do nosso chamamento, qual a riqueza da nossa herança e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco. Senhor, conceda-nos que sejamos fortalecidos com poder, mediante o teu Espírito no nosso homem interior, para que estejamos arraigados e alicerçados no amor de Cristo que excede todo o entendimento, e para que sejamos cheios de toda a tua plenitude. Senhor, transborda-nos do pleno conhecimento da tua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de que vivamos de modo digno para o teu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no teu pleno conhecimento. Amém, amém, glória a Deus. Então vamos lá para a nossa leitura de hoje, o capítulo 7 do Evangelho de João. Hoje deu tempo do cafezinho. Caneca profética hoje é vida leve. A vida com Cristo sempre é leve, prazerosa. Passamos por situações. O próprio Senhor diz que no mundo teríamos aflições, mas para que eu e você tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então já comece alegre nesse dia. Aqui no Rio de Janeiro começou o tempinho fechado. Hoje o Cook quis descer antes, então eu desci antes com ele, de repente, por isso que a voz já tá melhor, o corpo já tá mais ativado, porque eu já dei aquela caminhada com ele. E tempinho fechado, gostoso, eu amo esse tempo. Vamos lá então. Aqui na minha versão, na NAA, diz assim: a incredulidade dos irmãos de Jesus. Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava andar pela Judéia, visto que os judeus queriam matá-lo. E a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Então os irmãos de Jesus se dirigiram a ele e disseram: deixe este lugar e vá para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz. Porque se alguém quer ser conhecido, não pode realizar os seus feitos em segredo. Já que você faz essas coisas, manifeste-se ao mundo. Acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Então Jesus lhes disse: o meu tempo ainda não chegou, mas para vocês qualquer tempo é oportuno. O mundo não pode odiar vocês, mas a mim ele odeia, porque eu dou testemunho a respeito dele, dizendo que as suas obras são más. Vocês para a festa, eu não vou, porque o meu tempo ainda não se cumpriu. Tendo dito isso, Jesus continuou na Galileia. Jesus na festa dos tabernáculos. Depois que seus irmãos tinham ido à festa, Jesus também foi, não publicamente, mas em segredo. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia grande murmuração a respeito de Jesus entre as multidões. Uns diziam: ele é bom, e outros afirmavam: não é, ele engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. A controvérsia entre Jesus e os judeus. Quando a festa já estava na metade, Jesus foi ao templo e começou a ensinar. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como é que ele pode ser letrado se não chegou a estudar? Jesus respondeu: o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo.
Quem fala por si mesmo está buscando a sua própria glória, mas o que busca a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há falsidade. Não é fato que Moisés deu a lei para vocês, contudo nenhum de vocês a cumpre, porque estão querendo me matar. A multidão respondeu: Você tem demônio. Quem é que está querendo matá-lo? Jesus respondeu: Um só feito realizei, e todos vocês ficaram admirados. Moisés lhes deu a circuncisão, se bem que ela não vem de Moisés, mas dos patriarcas. E vocês fazem a circuncisão de um menino até mesmo no sábado. E se o menino pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja desrespeitada, por que vocês ficam indignados contra mim pelo fato de eu ter curado por completo um homem no sábado? Não julgue segundo a aparência, mas julguem pela reta justiça. Aí o subtítulo antes do versículo 25, é Jesus o Cristo? Versículo 25 diz assim: Alguns de Jerusalém diziam: Não é este o homem que estão querendo matar? Eis que ele fala abertamente e ninguém lhe diz nada. Será que as autoridades reconhecem de fato que este é o Cristo? Mas nós sabemos de onde este homem vem. Quando, porém, o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Enquanto ensinava no templo, Jesus disse em voz alta: Vocês não somente me conhecem, mas também sabem de onde eu sou. Eu não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vocês não conhecem. Eu conheço porque venho da parte dele e ele me enviou. Então quiseram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Porém, muitos dentre a multidão creram nele e diziam: Quando Cristo vier, será que vai fazer maiores sinais do que este homem tem feito? Os guardas mandados para prender Jesus. Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar essas coisas a respeito de Jesus, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prender. Jesus disse: Ainda por um pouco de tempo estou com vocês, e depois irei para junto daquele que me enviou. Vocês irão me procurar, mas não me acharão. Vocês também não podem ir para onde eu estou. Então os judeus disseram uns aos outros: Para onde ele irá que não o possamos achar? Será que pretende ir para a diáspora entre os gregos, a fim de ensinar os gregos? Que significa isso que ele diz? Vocês irão me procurar, mas não me acharão. Vocês também não podem ir para onde eu estou. Jesus, a fonte da água viva. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. O povo se divide. Quando ouviram essas palavras, alguns do meio do povo diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: Por acaso Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve divisão entre o povo por causa dele. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. As autoridades não creem. Os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram: Por que vocês não o trouxeram? Eles responderam: Jamais alguém falou como este homem. Os fariseus disseram aos guardas: Será que também vocês foram enganados? Por acaso alguma das autoridades ou algum dos fariseus creu nele? Mas esse povo que nada sabe da lei é maldito. Nicodemos, um deles, que antes tinha ido conversar com Jesus, perguntou-lhes: Será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo
e saber o que ele fez? Eles responderam: Por acaso também você é da Galileia? Examine e verá que da Galileia não se levanta profeta. Pai, obrigado pela tua palavra, Deus. Que capítulo glorioso e maravilhoso. Obrigado, Deus, por nos mostrar mais sobre Jesus. Obrigado, Espírito Santo, amigo lindo, porque quando olhamos para Jesus, Deus, aprendemos a ser como Ele. Quando lemos, Deus, e aprendemos de Ti através do Evangelho de João. Obrigado, amigo amado Espírito Santo, porque nutre no nosso coração fome e sede por mais da Tua presença. Espírito Santo, lindo e amado, o que faremos juntos nesse dia para que o mundo experimente Cristo, para que a igreja experimente Cristo? Senhor, esse é o tempo, Deus. Muitas são as distrações, muitos são os levantes, muitos são os acusadores, os blasfemadores. Espírito Santo, eis-nos aqui. Qual o nosso papel como igreja, Deus? Diante da Tua presença, o que o Senhor quer que nós façamos, Deus? Obrigado, Deus, pelo poder da oração. Obrigado pelo poder da intercessão. Senhor, não nos deixe ser, não somos qualquer um, mas não nos deixe agir como qualquer um, no sentido de fazer o que todo mundo está fazendo, falar o que todo mundo está falando, concordar com o que todo mundo está concordando. Pai, a nossa oração, a minha oração nesse dia é que nada desse mundo nos atraia. Confusões, Pai, que estão se levantando no meio da Tua igreja. Pai, tem misericórdia da Tua igreja. O Espírito Santo vem com o Teu mais nessa hora, convertendo o coração das lideranças, Pai, fazendo uma limpeza nos altares das igrejas sobre a face da terra, que o temor a Ti esteja em alta no coração das lideranças, Pai, não somente dos pastores, das suas casas, mas, Senhor, líderes que o Senhor confiou, Deus, dons e talentos, líderes, Pai, que o Senhor está colocando à frente de um grupo, Senhor, que a motivação e a intenção dos corações sejam próprias diante da Tua presença. Só o Senhor, amigo amado, e esse é um sondar pessoal, então eu oro de forma pessoal. Espírito Santo, sonda o meu coração, vê se há em mim algo que não Te agrada, algo que não está em concordância, Pai, com a Tua palavra, com o Teu plano, com o Teu propósito para a minha vida, Pai. E me conduz ao caminho eterno, me conduz, Pai, diante da Tua presença, aquilo, Deus, que agrada primeiro ao Teu coração. Que a nossa fome e sede, Pai, que a nossa prioridade seja o Teu reino e a Tua justiça todos os dias, essa busca constante, Deus. Para que as demais coisas, Pai, sejam acrescentadas, que a nossa prioridade seja o Senhor, que a nossa prioridade seja a Tua palavra. Pai, vamos para os nossos trabalhos hoje, o Senhor vai nos conduzir, o Senhor nos conduz em triunfo, em vitória, Deus. Mas tantas são as bocas, Pai, que se levantam para dizer o contrário. Tantos são os levantes, Pai, de pessoas que muitas vezes Te conhecem, Deus, mas estão ali sendo influenciadas pelas trevas. E quantas vezes nós também fomos influenciados. Mas, Espírito Santo, obrigado porque as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Obrigado porque nós nos arrependemos diante da Tua presença e decidimos, Pai, escolhemos a melhor parte, sabendo que isso não será tirado de nós. Seja, Senhor, para o não convertido, para aquele que já Te conhece, para aquele que já é Teu filho, que sejamos sal e luz, Deus, por onde passarmos nesse dia. Que possamos, Deus, exalar o Teu bom perfume. Satanás se levanta para cair. Nós repreendemos a ação do maligno nas mentes, nos corações nessa hora. Para que cada vida aqui, Deus, que vai para o seu trabalho, ou então que está na sua casa, trabalha na sua casa, é do lar, Deus, ou então trabalha em home office, não importa, Deus. Há um trabalho a ser feito para Ti. Há uma missão a ser cumprida para Ti nesse dia. Eu creio, Pai, no comissionamento genuíno de filhos e filhas que são chamados como embaixadores do Teu reino, representantes vivos Teus sobre a face da terra, e que a Tua glória seja manifesta, Pai, através das nossas vidas nesse dia glorioso que o Senhor fez. Enquanto oramos, enquanto abrimos os nossos lábios para Te adorar, engrandecer o Teu santo e poderoso nome, dizer que Te amamos, que Tu és digno de tudo, levantamos o nosso melhor aleluia, o nosso melhor glória a Deus, a nossa melhor, Senhor, o nosso coração genuíno diante da Tua presença, rendido em verdade, Pai. Eu creio que oposições estão caindo agora no nome de Jesus, resistência sendo reduzidas a nada no nome de Jesus. Senhor, setas malignas nas mentes, na saúde, nos corpos, caiam por terra agora no nome de Jesus, para que só prevaleça, Pai, a Tua vontade para as nossas vidas, que sempre será, Pai, boa, perfeita e agradável em todo o tempo. E nada contrário à Tua palavra poderá resistir ou prevalecer.
Pai, nós te agradecemos e te louvamos. No nome maravilhoso e poderoso de Jesus. Amém, amém e amém. Levantes acontecem para cair. Opções se levantam, mas diante da presença do Senhor, elas têm que se render a Cristo Jesus. Então se levante sabendo quem você é. Revista-se da armadura de Deus. Vamos ler lá Efésios 6. O bônus de hoje. Se eu trouxe ao meu coração que ontem eu dei aula lá sobre oração. E temos que orar a palavra, não precisamos temer ou seja o que for que está se levantando, a situação que você está vivendo. Maior é aquele que habita em nós, mais são aqueles que estão conosco. Não está sentindo, não está vendo, declare até que isso seja gerado no seu coração. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu creio que a palavra, quando lemos a palavra, quando nós declaramos a palavra, leia a palavra em voz alta na sua casa, porque isso está sendo gerado fé dentro de nós, isso está nos fortalecendo, não somos mais os mesmos, desde quando começamos lá Provérbios 31, desafio Provérbios 31, passamos pelo livro de Lucas, já lemos Timóteo, a palavra muda. Então, assim, não somos mais os mesmos, sabe? Tem cristão que está andando da mesma forma porque quer. A palavra do Senhor está disponível, não importa os levantes. Pessoas estão andando tristes, desanimadas, carrancudas. Isso não reflete Cristo, queridos. No meio da maior batalha, quando nós olhamos para Ele, o nosso rosto resplandece a sua glória. Aqueles que olham para Jesus estão radiantes de alegria. Se vivemos nesse alto e baixo, a gente está vivendo uma religiosidade. O Senhor está nos chamando para uma constância, para uma perseverança, emoções equilibradas, sentimentos equilibrados. Esse é o tempo. Está chegando diante de nós notícias que muitas vezes desagradam a carne, mas Senhor, o Senhor é meu Redentor. O meu Redentor vive, se levanta em meu favor. O meu Redentor é aquele que foi à cruz por amor a nós, morreu, ressuscitou e vivo está. Pare de olhar para as circunstâncias, pare de olhar para aquilo que é pequeno, aquilo que é momentâneo e passageiro, é gigante aos olhos naturais, mas na presença do Senhor é nada, porque maior é o Senhor que habita em mim, maior é o meu Rei que está sentado no trono e digno de louvor e de adoração, é o meu Pai, é o nosso Pai, não há o que temer. Aleluia! É isso, a gente ri na cara do inferno, porque Ele, o escrito de dívida, foi rasgado, tudo que era contra nós foi rasgado naquela cruz, foi pago. Foi pago. Satanás e seus demônios que foram expostos à vergonha pública naquela cruz. Não há o que temer. Deus de coisas maiores, Deus de coisas extraordinárias. Aleluia! Juliana leu ontem lá, também na aula dela, né, da Igreja Vencedora, e aí, por isso que se você não fez, você tem que fazer a escolástica. A aula começa, segunda você fica cheio. E antes de ler Efésios, hoje é um bônus completo. Colossenses 2, a partir do versículo 13, diz assim: E quando vocês, nós estávamos nesse lugar, estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz, triunfando. Essa é a minha e a sua realidade nessa manhã. Se você está chegando aqui nessa tarde, se você está chegando aqui à noite, nessa noite, aleluia. Efésios 6, a partir do versículo 10, a armadura de Deus. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Seja fortalecido agora, no nome de Jesus. Vistam-se com toda a armadura de Deus. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. As ciladas estão aí, cai quem quer. Não vamos cair, porque estamos revestidos com a armadura de Deus. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. O inferno todo dia se levanta através de alguém para nos chamar para lutar de um lugar raso. Aqui não, Satanás. E sim, mas contra principados e potestades. Nesse lugar a gente guerreia como? Com armas espirituais, querido.
oração, palavra, posicionamento de crença. Vamos lá. Contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus. Não parte dela não, hein? Para que vocês possam resistir no dia mal e depois de terem vencido tudo, permaneçam inabaláveis. Essa é a nossa realidade. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade. A verdade é a palavra, o cinturão da verdade, é a nossa base, é o nosso sustento, é quem Ele é. Vestindo a couraça da justiça com o qual nós protegemos os nossos órgãos vitais, sobretudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque desse lugar procede as fontes da vida. É nesse lugar que Satanás quer atingir, é nesse lugar que ele quer entrar, mas revestimos com a couraça da justiça, porque o justo viverá pela fé. Tenha os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, por onde passarmos, Deus, a paz, a tua plenitude de paz que excede todo entendimento, guardando o meu coração e a minha mente em ti, em Cristo Jesus. E por onde passar, Deus, serei testemunho vivo das boas novas libertadoras, porque o evangelho é o poder para a salvação. Segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Não nos atinge, porque o escudo da fé nos blinda, nos protege da planta dos pés ao topo das nossas cabeças, todo dardo inflamado caindo por terra no nome de Jesus. Usem também o capacete da salvação, que nos lembra a obra consumada na cruz do Calvário. Nós temos a mente de Cristo, Senhor. Quando usamos o capacete da salvação, nós tomamos posse e lembramos, Pai, de tudo que foi conquistado por amor a nós na cruz do Calvário. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é o poder. Não nos envergonhamos do Evangelho. Ele é o poder, ele é saúde, ele é vida para todo o nosso ser. Orem em todo tempo no Espírito, orem em línguas, edifiquem aí o seu homem interior com todo tipo de oração, súplica, e para isto vigiem com toda perseverança. É importante a vigilância, olha aí, nesse lugar de oração. E toda perseverança e súplica por todos os santos, não somente por nós, mas orar uns pelos outros. Orem também por mim, ele fala isso, e aí eu falo, orem por mim. E aí eu coloco aqui pra gente, oramos por cada um de nós, para que ao abrir dos nossos lábios, da nossa boca, nos seja dada a palavra, para que com ousadia tornemos conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual eu e você nós somos embaixadores, para que em Cristo sejamos ousados para falar como nos cumpre fazer. Glória a Deus por isso. A palavra de Deus é o nosso alimento, é o nosso tudo. Ele está voltando. Precisamos comer, nos alimentarmos desse alimento vivo todos os dias, porque é isso que nos mantém de pé, essa realidade que nos mantém de pé todos os dias. É isso, chegamos mais ao final aí da nossa meditação diária. Chamo do nosso devocional porque é nosso. Compartilhe esse vídeo para que mais vidas sejam abençoadas. Deixe o seu like para que o algoritmo entenda que se esse vídeo é importante para você, ele será importante para outras vidas também. E amanhã estamos de volta para mais uma leitura da Palavra de Deus. Vamos para o capítulo 8. Está passando tão rapidinho. Já na expectativa, já tenho aí uma direção para a próxima leitura. E vou deixar spoiler já no capítulo 7, tem a ver com o próximo livro, vai nos ensinar, fala sobre a língua, o cuidado com a língua. Já sabe qual é? Coloca aí nos comentários para mim. Deus te abençoe abundantemente, não se esqueça, há muito mais. Bora! Dia glorioso na presença do Pai, declara sobre a sua vida surpresas vindo em sua direção. Depois testemunha, hein? Porque o testemunho aponta para Jesus. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Dia glorioso na presença do Pai.